Olá pessoal, eu sou o Donizete. A gente vai estar falando hoje sobre instrumentação industrial. O tema é controle automático, né? Então, o controle automático, ele consiste no quê? Você tem um conjunto de operações que vai fazer esse controle de automático. Esse conjunto de operações seria medir a variável, né, que você vai controlar, comparar com o que você está medindo e corrigir com um elemento de correção, né? Então, você vai medir, comparar e corrigir. Esses são os elementos de controle, né? Aqui você tem a medição, a comparação, o processo e a correção, né? Então, esses são os elementos de controle. Aqui eu fiz um controlador de um tanque de óleo, né? Qual que é a função desse tanque? Ele vai pré-aquecer o óleo, né? Para ir num circuito de lubrificação das máquinas, por exemplo, né? Você está com a máquina funcionando, né? Você tem um circuito de lubrificação, só que a máquina ela já está em atrito, então ela já tem uma temperatura específica. Então eu não posso chegar com o óleo lá a 30 graus, né? Então eu vou dar um choque térmico no óleo que já está na máquina com um atrito. Então eu pré-aqueço esse óleo, né? Para depois eu mandar ele para o processo. No caso aqui eu vou pré-aquecer ele a 50 graus, que é mais ou menos o que vai estar no processo, e fazer o circuito de lubrificação. Então vamos fazer o controle automático desse controlador, que seria um controlador de temperatura, né? Ele é um TIC, né? É um indicador controlador de temperatura, então ele se chama um TIC, né? O que vai acontecer? Eu tenho uma serpentina de vapor dentro do tanque. É o vapor, né, que vai fazer a minha temperatura corrigir a temperatura do óleo. Então, eu tenho a entrada de óleo, eu tenho aqui a saída de óleo, né? O óleo ele vai ficar constante, circulando, né, para fazer o sistema de lubrificação da máquina. Quem que vai medir a temperatura? Por exemplo, eu tenho um PT100 aqui, né? Que é um elemento de medição de temperatura através da resistência, né? Eu aumento ou diminuo a resistência, eu vario a resistência. Por exemplo, 100 ohms, 105 ohms, 110 ohms. E o meu transmissor, ele vai entender aqui a leitura em resistência e vai falar para o controlador o quanto ele tem que corrigir, entendeu? Então, por exemplo, o meu sensor ele está indicando 40 graus, né? O meu set point aqui, que é o ponto que eu quero, seria 50 graus, né? Seria 50 graus. Então, se eu estou com 40 no tanque, o meu sensor está com 40. O meu set point, que é a variável que eu quero buscar, que é o valor de temperatura que eu quero buscar, está com 50, essa válvula é ar para abrir. O que acontece? O que eu tenho que fazer? Então eu comparo, né, 40 com 50, eu falo, não, está faltando 10. Qual que é o meu elemento de controle? A variável manipulada aqui, é o vapor. É o meu agente de controle. Então eu vou abrir a válvula, né? E essa válvula vai fazer entrar vapor aqui até aquecer até os 50 graus. Beleza. Vamos fazer uma outra situação agora. De repente isso aqui chegou a 60 graus, né? Lá dentro, tá 60 graus. O cara passou para manual, aqueceu demais, foi para 60 graus. Ele passou para automático aqui. Tá com 60 graus. Compara 60 com 50, né? Então ele está 10 a mais. Aí o meu controlador vai falar para a válvula de vapor o quê? Fechar. Ela fecha a válvula de vapor até chegar nos 50 graus, que é o que eu quero, que é a temperatura ideal para estar indo para o meu sistema fazer a lubrificação das máquinas, né? Então, eu meço, né? Medir. Eu comparo o quanto está aqui com o que eu quero, né? Com o set point que eu quero e jogo para o meu elemento de correção, que é a válvula, né? E que no caso aqui seria a entrada de vapor que vai fazer essa correção da temperatura, né? Então, vamos dar uma revisada para ficar bem nítido aí para vocês. Mas é uma malha de controle, né? Controle automático.
E, como eu estava dizendo, né, você tem que comparar, medir, corrigir e indicar no seu processo o valor que você quer, né? Então, relembrando aqui, a minha função da válvula é a entrada de vapor. Ela vai corrigir a quantidade de vapor que eu tenho que colocar dentro do tanque, né, para mim poder chegar no valor que eu quero. E o sensor ele vai medir a minha temperatura do óleo, né? Vai mandar esse sinal pro controlador e o controlador vai falar para a válvula o quanto que ela tem que abrir ou fechar para mim poder manter esse set point em 50 graus. Esse set point aqui é o que você deseja, né? Mas pode acontecer que você pegue e passe essa malha para manual, né? Passou para manual. O que acontece? Quando você passa para manual, você não tem mais o retorno da medição. Então fica um controle cego, né? Eu coloco aqui um valor de abertura de válvula e deixo aqui constante. O que acontece? Eu posso superaquecer esse óleo ou posso não chegar no meu valor que eu quero. Então, aqui, como vocês falam assim, seria uma malha aberta, tá? Eu não tenho um dos elementos de controle, eu não tenho o sensor para enxergar o quanto que eu tenho de medição aqui. Então, no caso aqui, se eu tirar o elemento sensor, ficar o controlador e a válvula, eu teria só uma malha aberta, eu não teria uma visualização do controle. Então, aqui, quando eu ligo esse sistema aqui no sensor e passo para automático, aí eu já tenho uma malha fechada. Ela anda com as próprias pernas, ela funciona sozinha. Eu vim aqui, precisei aumentar essa temperatura porque esfriou o tempo. Boto o set point aqui, chego lá no set point, boto para 60 graus, para me compensar o frio que está no dia, né? Aí, eu colocando em 60 graus, mesma coisa. Ele vai estar controlando em 50, vai pedir mais 10, vai abrir a válvula de vapor, né? E esse vapor vai fazer a correção. E aqui tem um detalhe, ó. Essa válvula é ar para abrir, como a gente falou numa outra aula. Como que eu visualizo isso? A entrada de ar é por baixo. Então, toda vez que você vê uma válvula que a entrada de ar é por baixo, é válvula ar para abrir. Se ela fosse ar para fechar, a indicação estaria assim, ó, em cima, ar para fechar. Então, o que acontece? Nesse caso, a condição de segurança dessa válvula é fechar, que é o correto, né? De repente caiu energia, cortou a mangueirinha, parou o compressor, faltou ar. Esse vapor, se ele ficar aberto direto, o vapor chega a 180 graus. Eu vou cozinhar o óleo aqui, vai dar para fritar batata aqui. Então o que acontece? Num caso de falha, essa válvula falha fechada. Então isso aqui também indica que essa válvula com essa entrada por baixo é ar para abrir, né? E numa falha, condição de ficar falha, ela falha fechada também. Tem outras coisas que as pessoas usam, né, para corrigir o processo. Por exemplo, num caso de falha dessa válvula, ela falhou fechada, né? Deu problema e o cara ficou sem ter como corrigir esse óleo. Eu vou parar a máquina por causa disso? Não para. Geralmente a pessoa coloca no controle um bypass manual. O que é um bypass? É uma válvula que fica paralelo com a válvula de controle. Quando o controle está em automático, ela fica bloqueada, né? E você, no caso, precisa fazer eu tenho que tirar essa válvula para manutenção, porque ela não está fechando totalmente, ela não está abrindo, não está com problema. O que acontece? Eu faço o bloqueio de linha aqui, né? Eu retiro essa válvula e eu posso manter a minha máquina funcionando através do bypass. Eu deixo uma abertura aqui suficiente para manter a temperatura no valor que eu quero. Só que constantemente o operador vai ter que vir aqui e estar acertando essa válvula manualmente. Então isso aqui, paralelo à válvula de controle, chama bypass, né? É um termo muito falado nas indústrias, que é o bypass. Então é uma válvula em paralelo com a válvula de controle que faz a função de não deixar o processo parar caso dê um problema nessa válvula aqui, ou precise tirar para manutenção, ou der algum outro problema. Mas o operador ele vai ter que visualizar pelo sensor, que ele vai continuar tendo a visualização, porque o sensor vai estar indicando no controlador
e no supervisório dele, né? Então, ele vai ter que ver aqui e ficar ali mexendo na válvula manual. Isso é uma opção que eu tenho para não parar o processo, para não estar precisando parar a máquina porque deu problema numa válvula. E fica também para manutenção, no caso de uma manutenção preventiva, numa manutenção corretiva, você poder estar tirando essa válvula, levar para a bancada, calibrar e depois voltar com ela, né? Aí a pessoa fica um tempo funcionando ela no bypass. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou sobre controle automático, né? Eu dei um exemplo simples aqui, que é de um tanque de óleo, né? Esse tanque de óleo, ele aquece para mandar o óleo pré-aquecido para o sistema, porque o sistema está virando, ele já está em atrito. Ele está em atrito, ele já está com uma certa temperatura. Então, eu não posso chegar com o óleo lá a 20 graus, que é a temperatura ambiente. Então, eu pré-aqueço esse óleo e mando para o sistema de lubrificação. Aí eu faço esse controle de que forma? Eu tenho uma caixa de óleo, eu tenho uma serpentina de vapor, eu tenho um vapor para corrigir essa temperatura e tenho uma malha de controle que faz isso aí. Eu tenho o sensor, o controlador e a válvula. Então eu tenho um controle automático para manter, por exemplo, esse óleo em 50 graus e manter o meu sistema lubrificando lá com óleo a 50 graus e mantendo a máquina funcionando. Então por hoje é só e nas próximas aulas a gente aborda outros temas, ok?